Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles, que é o espírito que ditou o livro para o médium Divaldo Pereira Franco. Vocês já me conhecem, Alexandre Camargo, nós participamos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em Rolândia, Paraná, e temos já em torno de 11 anos aí de atividades de estudos virtuais, tá? Todos podem participar também dos nossos estudos. Nós temos estudo ao vivo, transmitido pela internet, na sexta-feira, às 20 horas. Vocês podem acessar através do live stream. E também o estudo no domingo, às 10 horas da manhã. Tá? Todos podem acessar também através do live stream. Então é isso, pessoal. Quem quiser nos contactar pelo Facebook, Alexandre Camargo, ou Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nós colocamos todos os links dos estudos e todos os estudos gravados no nosso canal, né? Centro Espírita Maria de Nazaré, tá? Vamos lá então, vamos continuar com o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 10 ainda. Deixa eu só pegar aqui para vocês o nome do capítulo certinho. Conteúdos perturbadores, tá? Capítulo 10. E nós já falamos sobre a raiva, o ressentimento, a lamentação e agora vamos falar sobre a perda pela morte, tá? A experiência de passarmos pela perda em função da morte, né? Então vamos lá. E a Joana de Ângeles começa dizendo aqui, né? Profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas, mediante o fenômeno biológico da morte. Tá? Então, um primeiro pensamento aqui da Joana de Ângeles, né? Profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas mediante o fenômeno biológico da morte. Tá? Então, assim, dando a noção para a gente como é difícil a perda pela morte. Nós vamos estudar, nós vamos entender por que que essa situação ela se torna mais complexa? Por que que ela se torna mais problemática em muitos casos? Né? A ponto de se tornar um problema até de saúde para a pessoa, né? Se tornar um problema psicológico, emocional, difícil de ser tratado em alguns casos. Nós vamos entender o que que permeia essa situação da perda, né? Porque pode ter também nós podemos ter uma reação melhor ou uma reação pior a respeito, mediante essa perda. Nós podemos passar pela perda de uma forma mais tranquila ou podemos passar de uma forma muito mais difícil de ser superada, né? Isso depende de alguns fatores que nós vamos analisar aqui. Mas aqui ela está dando essa primeira impressão a respeito da perda pela morte, né? Dizendo como que isso pode ser profundo, né? E dilacerador. Como é que a aflição pode ser profunda e dilaceradora, né? Então, enquanto fenômeno que existe, enquanto fenômeno que faz parte das nossas vidas, porque todos nós vivendo a vida material, nós podemos mais cedo ou mais tarde perder, e vamos perder, entes queridos, né? Não apenas entes queridos, mas amigos, pessoas a quem nós amamos e podemos vir a perder, né? Então ela está dando uma noção aqui como que isso pode ser profundo e dilacerador, né? Aí ela diz assim: essa dor, no entanto, é decorrente, entre outros fatores, de atavismos psicológicos, atavismos psicológicos, filosóficos e religiosos,
que não educaram o indivíduo a considerar natural, como é, a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. Então aqui ela já vai dando o tom, né, do estudo. Então ela falou como é difícil, como pode ser difícil, dilacerador, aflição, né? Criar uma situação realmente de sofrimento para a pessoa que perde alguém, né? Mas é decorrente, entre outros fatores, de atavismos psicológicos. Como assim atavismo, né? O atavismo é aquilo que vem de outras encarnações, é aquilo que vem sedimentado dentro de nós em forma de mecanismos psicológicos, né? Mecanismos automáticos que nós fixamos, ficaram atados em nós, certos hábitos, certos modos de nos comportar, de agir, de pensar, de sentir, né? Então, certos atavismos psicológicos. Quer dizer, isso pode fazer com que a dor aumente. Né? Por exemplo, o atavismo de olharmos apenas o lado negativo das coisas. É um atavismo. Né? Tem pessoas que têm mais isso, outras menos, o hábito de focar tudo pelo lado mais negativo. Esse atavismo psicológico, ele pode nos fazer sofrer mais. Não é? Porque a morte, como um fenômeno natural que é, um fenômeno biológico, como diz Joana de Ângeles, né? A gente sofre, mas a gente está sofrendo diante de um fenômeno biológico. Né? Ou seja, é inerente à própria vida, é inerente ao próprio corpo, né? O viver e o morrer fisicamente, são acontecimentos naturais. Né? Então há de se esperar que a gente morra fisicamente, né? E que os outros que estão próximos de nós também. Então esse atavismo, por exemplo, eu citei como exemplo, né? Esse atavismo psicológico de olhar só o lado negativo das coisas, ou predominantemente o lado negativo, faz com que a gente olhe só os aspectos negativos, supostamente, associados à morte. A perda que eu vou sentir, a ausência, né? A pessoa não estar fisicamente perto de mim, ela não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não, né? Eu não poder abraçar. Então eu fico focalizando só nas perdas, né? E a gente esquece de pensar também que o outro estava doente, agora o outro pode se restabelecer no plano espiritual, estava vivendo aqui uma vida miserável, agora ele pode viver uma vida mais confortável no plano espiritual. Não é? Estava preso a inúmeras situações problemáticas e agora pode estar numa situação melhor. Tem várias coisas que a gente pode focalizar, mas o aspecto positivo. Né? Então, esse é um ponto que ela coloca. Outro ponto, né, os fatores filosóficos. Né? Eu tenho um pensamento filosófico perante a vida. A minha filosofia existencial, ela diz que não tem nada depois da morte. Né? O meu modo de pensar, meu modo de acreditar a respeito da morte é que não existe nada após a morte. Só existe a vida material. E a gente tem que aproveitar ao máximo e evitar ao máximo a morte, que todos nós fazemos, né? Evitar ao máximo, mas evitar a todo custo, prolongar a todo custo, porque só temos essa experiência. Só temos esse momento aqui para vivermos juntos, eu e você, eu e meu familiar. Então eu preciso, né, manter o máximo possível essa relação, essa ligação, e aí a morte vem de uma forma inconveniente, porque vai me afastar para sempre, já que não existe nada após a morte. Né? Então, um exemplo também, né, filosófico, o meu modo de pensar filosoficamente a respeito da existência, mesmo que eu não tenha muita noção disso, né?
A gente está sempre tendo uma certa filosofia existencial, mesmo que a gente não saiba. Quando a gente está focando muito no prazer, quando a gente está focando muito na matéria, quando a gente está sempre expressando um certo pensamento existencial, uma certa corrente filosófica, né? Que pode dificultar o modo de eu vivenciar a perda. Pode dificultar o modo de eu experienciar a ausência do outro. Porque uma coisa é eu experienciar essa ausência do outro acreditando, tendo fé convicta da existência do espírito após a morte, que os parentes podem encontrar conosco, que de fato ninguém morreu, ninguém morre, porque a morte não existe a não ser como transformação, né? Eu não sou o meu corpo, eu sou um espírito, estou habitando o corpo, mas daqui a pouco esse corpo vai se desfazer e eu vou voltar a ser somente espírito. Mas eu vou me encontrar com as pessoas que eu amo, vou conviver, posso voltar a reencarnar, a viver materialmente novamente com essas mesmas pessoas e com outras também. Então é diferente o modo de eu passar pela experiência da perda na ocasião da morte, né? Dependendo do meu pensamento filosófico, do meu pensamento religioso, como ela diz aqui, né? Que às vezes o nosso pensamento religioso, não apenas filosófico, mas também religioso, né? Me faz acreditar, né? Num tipo de vivência após a morte específica, seja no inferno, seja no céu, no plano espiritual, no umbral. Dependendo como eu vivo essa religião, como eu entendo essa religião, eu vou pensar em termos de uma destinação ou não, não é? Para onde que eu vou após a morte? Aí as várias religiões falam, né? Algumas coisas diferentes. Nós no Espiritismo acreditamos que nós vamos para o plano espiritual, né? Ou para as regiões iluminadas, né? As regiões elevadas, se eu fui uma pessoa que fiz jus a isso, né? Ou eu vou para uma região de sofrimento, se eu também me identifiquei mais com isso, né? Como diz Emmanuel, só vai juntar céu com céu, né? Só vai juntar o céu de fora com o céu de dentro, né? Então a gente precisa cultivar esse céu de dentro, que significa cultivar amor, fé, confiança, esperança, tolerância, paciência, generosidade, todas as virtudes que a gente possa conquistar. A gente procurar se harmonizar, estar cada vez mais em paz. Esse é o céu interior que a gente vai construindo, né? Então aí sintoniza céu interior com o céu de fora, né? Assim como se sintoniza também o inferno interior que a pessoa vive, de aflição, de desespero, né? de pensamentos negativos, destrutivos, né? Às vezes em alguns momentos é perversos, no sentido de querer o mal para o outro, fazer o mal para o outro. Então isso nos vincula aos espíritos nessa mesma condição e com a região, com as regiões nessa mesma condição. Então, dependendo como a gente viva esse pensamento religioso, nós também iremos sofrer mais ou menos perante o fenômeno da morte e perante a perda que a gente possa ter, né, de certas pessoas que a gente ama, né? Então tudo isso influencia. Vejam como é, né, como é delicada essa questão da morte, né? Então, que diz aqui, né? Ela diz, né? Entre outros fatores, os atavismos psicológicos, filosóficos e religiosos, né? Esses atavismos, né? Psicológicos, atavismos filosóficos e religiosos. Quer dizer, aquilo que a gente traz como hábitos, modos de viver da religião, esse modo de viver da filosofia existencial, o modo de viver psicologicamente, o modo como a gente vive e se habituou a viver, e a pensar e a sentir, né? E isso vai se responsabilizar pelo modo como eu vivencio a morte, né? Que ela diz aqui, que não educaram o indivíduo a considerar natural como é a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa.
Então, o resultado final aqui, né, desse modo, desse atavismo psicológico, filosófico, religioso, que a sociedade ainda mantém, que muitos pais ainda mantêm, que muitas religiões ainda mantêm, que muitas filosofias, escolas, e, né, de não educar, isso que ela quer dizer, de não educar o indivíduo para que ele considere natural essa ocorrência que faz parte, né, do processo orgânico que todos nós acabamos passando, né? Quer dizer, a falta de elementos educativos para lidar com esse fenômeno natural que é a morte biológica, né? Um fenômeno profundamente natural. Mas que a gente pintou, com uma tinta, a gente pintou um quadro assim aterrorizante, né? A gente pintou um quadro aterrorizante em torno da morte, né? A gente pintou a própria morte como algo, né? É aquele ser lá de capuz com a foice, não sei o quê. Não é assim? Como algo aterrorizante, apavorante, né? E não precisa ser assim. Aquilo como, do modo como nós interpretarmos a morte, assim ela será para nós. Porque nós vivemos em função da realidade mental que cultivamos. Cada um vive no universo mental, emocional que cultiva para si. Então, dependendo o que eu cultivar para mim, é o que eu terei dentro de mim, é o que eu esperarei na minha vida, né? Então, é importante a gente pensar nisso também, né? Aí, continuando, a Joana de Anjos diz aqui, né? A própria conceituação de morte como fim é frágil e insustentável, porque nada se aniquila e os mortos não têm interrompido o fluxo existencial. Então, olha só, né? O próprio conceito, né? A própria conceituação de morte, enquanto interrupção da vida, né? Enquanto interrupção do existir, é uma conceituação frágil e equivocada, né? Frágil, por quê? É insustentável, ela está dizendo aqui, né? Não dá, não tem lógica, porque os fatos têm demonstrado o contrário. Se alguém pedir, Alexandre, você prova para mim que a morte realmente não é o fim da vida, né? E a gente pode pedir para a pessoa, olha, prova então que a morte é a interrupção da vida, né? Prova que a morte realmente aniquila a vida, aniquila o existir. A pessoa vai ter muito mais dificuldade para provar isso do que a gente. Porque existem inúmeras evidências da continuidade da vida após a morte e da interrupção absoluta do existir pela morte. A única coisa que nós temos é o corpo ali inerte, né? Nós temos o corpo inerte ali, que não responde mais, né? Que não atua mais. O corpo que não tem mais vida, né? Que vai se decompor. É o único fato com que se conta, tá? Porque a vida ela passa a depender de algo que é invisível, né? Supostamente, né? Porque tem muita gente que vê também os espíritos, né? Mas a princípio a vida continua a existir, só que de um modo invisível para nós que estamos na matéria. Mas aí, se a questão é apenas de invisibilidade, quantas coisas fazem parte da vida que a gente não vê? Quantas coisas, né? Quantas forças estão existindo na nossa vida que a gente não vê? Então, se dependesse a nossa vida, a nossa crença no existir de certas coisas, dependesse apenas do que a gente vê, né? Tem muita coisa que faz parte da nossa vida que a gente não acreditaria, não obstante elas fazem parte. Hoje em dia a gente não consegue ver um vírus, né? A não ser com microscópios aí potentíssimos, né? Nós não conseguimos ver. A olho nu a gente consegue ver.
para acreditarem, né, nos vírus, nas bactérias, e levou tempo para se comprovar, né, e para acreditarem nessa hipótese que as pessoas não conseguiam ver, né? Então elas viam depois quando se comprovou, né, a proliferação dessas bactérias e tal, né? Então aí se tornou mais fácil de elas vendo, né, essa proliferação, entendendo o raciocínio ali, o Pasteur, né, que contribuiu enormemente para isso. Então hoje a gente usa os antibióticos, né? E dá-lhe antibiótico, né? Como a gente usa, né? Qualquer infecção aí a gente está mandando bala no antibiótico. Mas a gente não vê, né? Então a gente tem essa vida toda microbiana, né? No microcosmo aí dos átomos que fazem parte da nossa vida que a gente não vê, né? Então, não dá para se basear apenas no que vê ou que não vê, né? Então, a própria conceituação de morte como fim é frágil e insustentável, porque nada se aniquila. E os mortos não têm interrompido o fluxo existencial, né? Os mortos não têm o seu fluxo existencial interrompido. Isso aqui eu lido com muitos espíritos, assim, a gente conversa com muitos espíritos que a gente fala isso, eles acham ruim e já nos criticam, né? Assim, quando a gente fala assim, meu irmão, mas você está vivo ainda, né? Os espíritos mais rebeldes, revoltados, né? Meu irmão, você está vivo ainda, você está conversando. Eu falei, eu estou vivo? Por acaso eu estou aí na vida material? Eu falei, não, você não está. Eu tenho um corpo, por acaso? Não, meu, você não tem um corpo como a gente tem. E aí o Espírito vai falando, como é que se fala que eu estou na vida? Né? Então, assim, eles ficam meio bravos com isso, né? Essa coisa da gente dizer que a morte não existe e que só existe vida, né? É que eles estão numa região de sofrimento, então estão ali em situação difícil, ainda às vezes trazendo no corpo físico, no corpo espiritual, no caso, né? Não o corpo físico material, né? Mas no seu corpo espiritual, eles trazem as marcas dos sofrimentos passados, né? As marcas, os ferimentos pelos quais eles passaram. Então, eles estão naquela situação precária. Então, isso deixa eles irritados. A nossa intenção não é essa, mas muitas vezes eles ficam irritados quando a gente fala, meu irmão, você está vivo, a vida continua, né? E aí eles ficam bravos, não, mas eu estou aí por acaso. E a gente entende. Há diferença entre vida material e vida espiritual, é óbvio, né? Estamos num corpo de matéria, um corpo de carne. A gente vive um ambiente diferente aqui, a frequência, mas não é algo tão diferente assim. É que muitas vezes eles não percebem também. Eles estão falando, estão pensando, estão agindo, estão sentindo, estão querendo, planejando. Tem um corpo espiritual, né? Então, não é tão diferente assim. Na verdade, aquilo que Paulo de Tarso fala, né? Que vida é só uma. Tá certo, né? Muitas pessoas acharam que esse argumento serviria para combater a reencarnação, né? O conceito da reencarnação, dizendo que não pode ter várias vidas porque vida é só uma, né? Paulo de Tarso falou que é só uma. Mas Paulo de Tarso estava certo, né? Porque nós nunca nos ausentamos da vida. Nós não podemos entender a vida apenas como vida material. Esse é o erro desses irmãos que eu estava falando agora há pouco, né? Não dá para entender a vida apenas como aqui na matéria. Seria reduzir demais a conceituação do que é a vida, já que a vida se estende pelas dimensões infinitas espirituais que nos aguardam, né? Então a vida é algo muito mais amplo e ela continua no plano espiritual, né? A vida continua. Aqui na matéria, o que é a matéria? É vida poeira, vai formar outros corpos, mas quem continua vivo mesmo é o espírito. É ele que proporciona a vida na matéria.
E ele que vai continuar vivendo após a matéria. Né? Aí já é diferente a gente pensar desse modo. E todo o nosso problema com relação a perdas, né, é ainda advindo de uma certa fixação nesse pensamento de vida e vida material. Que eu tenho que ter a pessoa materialmente do meu lado. Eu tenho que ter o meu corpo material para me sentir na vida. Então, esse problema nosso com relação às perdas é ainda um certo atavismo nosso de querer entender a vida apenas como expressões materiais, apenas como aquilo que é palpável para nós, né? E aí a gente fica com dificuldade de lidar com aquilo que é transcendente, não obstante presente, pois o nosso familiar querido, ele não precisa estar materialmente, propriamente, para ele estar presente ao meu lado. Ele pode estar frequentemente ao meu lado, presente, me abraçando, né? Sorrindo, conversando comigo e eu conversando com ele. À noite, eu posso me encontrar com esse familiar querido, saindo do meu corpo físico e me encontrando espiritualmente com esse familiar, seja quem for, né? Amigo, conhecido, né? Então, é preciso mudar essa conceituação para algo mais amplo, né? Que responda mais pela realidade do que é de fato a vida e o existir, né? E o que é a morte também, apenas essa transformação do modo como a gente se expressa na existência, né? Então, os mortos não têm interrompido o fluxo existencial, né? Nada morre, né? E é tão verdadeiro isso que eu converso com muitos irmãos que já morreram e nem sabem que morreram. Ou seja, de tão real que é a experiência, né? A experiência de sensação, de percepção na vida após a morte é tão real quanto a percepção que nós temos de realidade aqui na matéria. A tal ponto de que a maioria das pessoas desencarna e não percebe que desencarnou, né? Então, isso a gente sabe que acontece. Aí, continuando aqui, né? Transferem-se de faixa vibratória, deslocam-se temporariamente, mas não se aniquilam, né? Isso aqui é um problema até para aquelas pessoas que buscaram suicídio, né? Eu converso com muitos espíritos também nessa condição. É sempre muito doloroso. Mas a gente conversa com muitos espíritos que buscaram a morte achando que iam encontrar a solução para os seus problemas, a interrupção da vida. E qual não é a perplexidade deles quando a gente pode falar para eles? Porque em muitos casos eu não posso nem falar que eles já morreram. Que eles chegam falando assim, olha, eu não estou bem, eu estou mal, eu só quero acabar com tudo, eu quero acabar com tudo. E eu já estou vendo que ele já desencarnou. Ele já acabou com tudo. Ele já se matou, mas não lembra. Né? E eu vou perguntando, vou conversando, mas o que aconteceu com você? Né? Às vezes ele tomou um corrosivo, às vezes se enforcou, jogou de algum penhasco, algum prédio, né? Cortou os pulsos, né? E aí eu vou conversando com o espírito e vai falando, eu vou perguntando, vou percebendo o que aconteceu, eu vou perguntando, né? Mas o que, você fez alguma coisa para você? Você tentou se matar, alguma coisa assim? Aí fala, eu tentei. E como é que você tentou? Aí ele fala como é que ele tentou, tal. Eu falei, não deu certo? Eu falei, não deu certo. Né? Está ali sentindo as dores, sentindo o mal-estar, aumentaram os problemas dele, né? Ele acha que está vivo, acha que não deu certo a tentativa de suicídio. Você vê que coisa, né? E a gente não pode nem falar. Em casos mais raros assim a gente fala. É possível porque a gente sente que essa informação vai ser importante para ele. Mas na maioria dos casos não dá nem para falar. Porque ele está tão sofrendo pelas consequências do suicídio que levantar mais esse problema para ele não vai adiantar. Até porque ele, muitas vezes ele não tinha uma crença na sobrevivência e até por isso acabou tentando se matar.
Ele não tinha uma crença na sobrevivência. Ele acreditava que morreu, acabou. E como é que a gente vai provar para alguém que já está cheio de problemas, cheio de dores? Como é que a gente vai provar para a pessoa que ela não tá morta já, né? Fisicamente. Está conversando espiritualmente comigo. Como é que eu vou explicar isso para a pessoa? Eu falei, mas você está doido? Eu estou falando com você. Como é que eu estou morto aqui? Você está pior que eu. Você está doido, rapaz? Eu estou falando com você. E você vem falar que eu sou um espírito, que eu já morri, que eu me matei. Mas eu estou aqui, mas né? Ele não entende. Geralmente o espírito nessa condição não vai entender. Em alguns casos é possível falar e tem até um bom resultado, mas geralmente nem dá para falar. Isso é algo que ele vai ter que tomar ciência ao longo do tempo, né? À medida que ele for percebendo que algumas coisas estão diferentes, na medida que ele for recebendo um tratamento para aliviar certos sintomas, o que não vai ser fácil também, porque no caso do suicídio, os sintomas perduram por ser um ato muito lesivo ao perispírito, eles perduram no plano espiritual, mesmo com os tratamentos, eles demoram muito tempo para atenuarem. E ainda não consegue atenuar de todo, vai precisar da reencarnação para libertar de certos condicionamentos dolorosos que foram assimilados, né? Mas esse é um caso, nós não vamos entrar muito detalhadamente não, né? Mas só para a gente lembrar aqui, né, que eles transferem-se de faixa vibratória, deslocam-se temporariamente, mas não se aniquilam. Né? Então não adianta tentar se matar, porque ninguém vai se aniquilar. Né? E a pessoa que tenta fazer isso, ela só se frustra. Mais uma vez, ela só se frustra porque ninguém tem o poder de aniquilar a vida. Nós somos indestrutíveis. Essa é uma informação que nós precisamos ter muito clara. Nós somos indestrutíveis, nós somos imortais. E falar isso não é uma arrogância, não é um orgulho, uma prepotência, não é. É uma realidade, é um fato. Jesus demonstrou esse fato. Eu vou para vos preparar um lugar, e quando eu houver preparado, eu vou trazer vocês para mim. Ele próprio voltou. Aquela história de que ninguém nunca voltou para provar que existe vida após a morte é uma conversa fiada, porque o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, voltou para dar o exemplo de que tem vida após a morte. Então, como que não existe e ninguém nunca voltou? E não apenas ele, conversou com Moisés e Elias também no Monte Tabor. Moisés e Elias que tinham vivido séculos e até milênios antes de Jesus, né? Então, eles estavam ali espiritualmente, né? Então é conversa fiada esse negócio de ninguém nunca voltou, né? Além de tantos outros exemplos aí, né? Que estão nos livros, nas pesquisas e tudo mais. Tá? Continuam a viver, comunicam-se com aqueles que ficaram na Terra, estabelecem novos liames de intercâmbio, aguardam os afetos e recebem-nos por sua vez, quando desencarnam. Que é tudo que o Espiritismo tem demonstrado para a gente, né? Que é tudo que o Espiritismo tem falado exaustivamente nos livros, nesse parque editorial grandioso que o Espiritismo tem, né? De centenas e centenas de livros, milhares de livros aí falando a respeito da imortalidade, né? Que ninguém morre e nós podemos nos comunicar com aqueles, né, que estão no plano espiritual e eles podem se comunicar conosco, que estamos aqui na Terra. Isso é uma realidade, né? Então, inclusive nos aguardam, né? Nos aguardam para que chegue a nossa vez, para quando chegar a nossa vez. Eles estarão lá nos esperando, né? Ou estarão aqui perto de nós, nos aguardando. Quando for a nossa hora, nós nunca sabemos quando será a nossa hora, mas sempre haverá alguém ali, né, muito ligado a mim, que estará me ajudando nessa passagem, né, nessa libertação da matéria. Então isso é de conhecimento de vocês. Aí até no caso, o suicídio, né, tem aquele suicídio, sempre vale a pena a gente lembrar também.
Tem aquele suicídio também da pessoa que perdeu alguém, né? Tem a ver aqui com a situação de perda também, então vale a pena a gente citar. O suicídio da pessoa que perdeu alguém e não está suportando a ausência da pessoa. Por todos esses fatores que a gente falou, filosóficos, emocionais, religiosos, a pessoa não está suportando a ausência daquela pessoa que desencarnou, que morreu, né? Aí a pessoa pensa que ela se matando, ela vai encontrar com a outra. Já que a outra foi, agora eu vou atrás dela através do suicídio. Isso é um dos maiores equívocos que existem. Um engodo que a gente acaba criando para a gente mesmo, né? Que a realidade desfaz dolorosamente. Porque quando uma pessoa morre por causas naturais, quando a pessoa desencarna porque chegou a hora, porque teve uma doença lá e morreu, isso é uma coisa. A pessoa não causou a própria morte, né? Ela foi porque Deus a chamou para uma outra realidade, chegou o momento dela. Agora, quando nós causamos a nossa morte, para supostamente encontrarmos com o outro lá do outro lado, isso é um equívoco muito grande, uma armadilha que a gente cria. Por quê? Porque como nós estamos produzindo a nossa própria morte, que é contrária às leis divinas, porque nenhum de nós tem o poder de tirar a vida, nem nossa nem dos outros. Nós não devemos fazer isso, né? Então, quando nós fazemos isso a nós mesmos, nós acabamos caindo vibratoriamente. Nós acabamos caindo espiritualmente, né? Tornando muito mais difícil o socorro que a gente possa ter na vida espiritual. É diferente de uma pessoa que morreu por causas naturais, ela não queria morrer e acabou morrendo, né? Então ela vai com a consciência tranquila de que ela fez tudo o possível para se manter na vida material, mas não foi o suficiente e chegou a sua hora. Mas quando eu fui responsável pela minha morte, eu deliberei, né, para ir atrás do outro, achando que eu iria encontrar o outro no plano espiritual, ou no céu, ou em algum lugar. Aí eu caio nesse engano. E eu caio tanto vibratoriamente que eu não tenho condição de ir onde o outro está. Então o meu plano de fuga da vida material e de encontro com aquele meu afeto, ele se frustra totalmente. Porque Deus não permite que isso aconteça. Porque nós estamos atentando contra a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós caímos espiritualmente, vibratoriamente. E nós não conseguimos entrar na frequência que o outro está. Nós não conseguimos entrar na frequência que o outro está recebendo ajuda, que o outro está num lugar bom, mas eu não consigo receber essa ajuda e estar nesse lugar bom. Pelo ato lesivo que eu causei, né? Que eu infringi a mim mesmo. Então isso nós não podemos nunca pensar dessa forma e aceitar sim a hora de Deus, aceitar a hora de cada um, o momento de cada um é o melhor, é a melhor coisa, né? Às vezes a pessoa perde um ente querido e começa a acusar a Deus, né? Começa a acusar a vida, começa a acusar, né, a tudo que está ao seu redor, como se tudo fosse responsável por essa perda. Sendo que a morte, o nascimento, a morte são fenômenos biológicos que ocorrem e ocorrerão sempre. Né? Tá certo que às vezes a gente perde uma criança, então os pais às vezes podem ficar revoltados porque perderam o filho, porque não levou eles ao invés do filho, porque não entendem o porquê disso. O Espiritismo estuda tudo isso, o porquê das mortes prematuras, o porquê da viuvez, o porquê da orfandade, o porquê, né, dessas perdas, dessas situações familiarmente dolorosas, né? Então, o Espiritismo estuda e faz com que a gente vivencie isso tudo com muito mais discernimento e equilíbrio, né? Se quisermos aproveitar o conhecimento que temos, né? Então,
Muitas vezes a pessoa não tem essa bagagem de informação e se mantém numa revolta muito grande, né? Se rebela contra Deus, às vezes atenta contra a própria vida para ir em busca do outro e aí só cria confusões para si mesmo, né? Então aceitar as imposições da vida, né? Aceitar as leis divinas, aceitar o momento de cada um, lembrando que se isso está ocorrendo comigo é para o meu bem, é para o meu aprendizado, para o aprendizado do outro também, né? Então me cabe passar por isso, aceitar, né? Não me revoltar contra Deus, né? Se eu estou passando por isso porque há algum motivo lógico, racional, bom para mim, né? E bom para outras pessoas também, né? Aí nós temos que lembrar que a vida não se acaba, né? A vida é infinita. Então, é, acho que tá bom da gente dar uma paradinha aqui, pessoal, para não ficar muito longo esse material, né? Vamos dar uma paradinha já, 41 minutos aí. No próximo a gente continua, a gente dá sequência aí nesse tema mesmo, né? Que é um tema muito importante, mas vocês já viram que é um tema complexo, né? Eles parece uma coisa simples a princípio, perda, né? A gente está acostumado a falar de perda, de entes queridos, mas veja quanta coisa a gente vai abrindo, né? Quanta coisa ela traz para a gente, a Joana de Anjos, né? Quanta complexidade existe em torno dessa questão da perda, né? Então vamos aprofundar aí nos próximos estudos, tá bom? Então fique com Deus e um grande abraço para você. Até mais.